زهر الليل صوت العيد ضوى الليل موجي يا سما بالعلا. Quando pensamos em Natal, quando pensamos no nascimento de Jesus, um nome e um local vem imediatamente à nossa mente. É o nome da cidade de Belém. Belém é um centro hoje, a poucos quilômetros de Jerusalém. E Jesus nasceu aqui. Sempre que reproduzimos em nossos presépios aquele ambiente em que Jesus foi dado à luz por Maria, temos em nossa mente este lugar, a cidade de Belém. Belém é um lugar especial para a tradição cristã. As fontes franciscanas nos dizem que quando Francisco fez o primeiro presépio em Grécio, ao ler o Evangelho, ao pronunciar o nome de Belém, saboreou a doçura daquele nome que lhe lembrava o Salvador, o nome de Jesus, que nesta cidade teve o seu Natal. Mas Belém não é uma cidade importante apenas para nós cristãos no Novo Testamento. Belém é uma cidade que teve uma longa história, uma longa tradição, já desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos fala de Belém já no seu primeiro livro, o livro de Gênesis. Belém é, de fato, o lugar onde, segundo a tradição, Raquel, uma das esposas de Jacó, morreu após dar à luz seu filho Benjamim. O livro de Gênesis, no capítulo 35, nos diz exatamente assim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Éfrata, isto é, Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre a sua sepultura. É a coluna da sepultura de Raquel que existe ainda hoje. Em seguida, a cidade de Belém tornou-se famosa ao longo da história, porque aqui se estabeleceu uma mulher estrangeira, uma não israelita, Ruth, a Moabita, uma mulher que vinha das altas montanhas da Transjordânia, a Jordânia atual. Seguindo Noemi, sua sogra, após a morte de seu marido, aqui se estabeleceram. Aqui Ruth conheceu Boaz, um parente do marido com o qual depois se casou. Ruth respigava nos campos que existem em torno da atual cidade de Belém, aqui recolhendo espigas, como uma pobre viúva, coletando o que era deixado pelos trabalhadores de Boaz. Ela conheceu aquele que então seria o seu marido, exatamente Boaz. E Ruth será a bisavó de um personagem muito famoso do Antigo Testamento, o rei Davi. O rei Davi é também ele natural de Belém. Aqui se encontram várias memórias do rei Davi. Se conserva ainda hoje a caverna onde Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Há também um poço ligado aos principais acontecimentos da vida do rei Davi. A unção de Davi é descrita no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. É um episódio do Antigo Testamento muito importante, porque recentemente tinha sido estabelecida aqui a monarquia. O rei escolhido por Deus era o rei Saul, um benjamita da tribo de Benjamim, mas em algum ponto Saul desobedece ao Senhor e o Senhor o rejeita como rei, e o profeta Samuel foi enviado a esta cidade periférica, Belém, porque aqui Deus escolheu um novo rei para Israel. Quando Samuel veio aqui, Jessé, o pai de Davi, mostra a ele primeiro todos os outros irmãos de Davi, que eram muito mais vigorosos, eram guerreiros valentes. No entanto, Deus disse a Samuel: eu não escolhi nenhum destes, porque eu não olho para a aparência.
eu olho para o coração. E justo Davi será então escolhido, enquanto pequeno, enquanto último, enquanto a pessoa talvez, aos olhos do mundo, menos indicada para ocupar este papel de liderança na casa de Judá, aqui na Judéia, antigo Israel. Davi não se torna rei imediatamente. Depois da unção, deverá primeiro ser admitido na corte do rei Saul, e só através de uma série de contratempos consegue tornar-se rei de Israel. Mas aqui a figura de Davi começa então uma tradição que é muito importante para o Antigo Testamento e que encontra seu ponto culminante, o seu desenvolvimento, o momento de realização no Novo Testamento. Falo do messianismo, isto é, Davi ungido aqui pelo profeta Samuel, ungido, Messias, em hebraico, Christos, em grego. Portanto, o nome de Jesus Cristo é quase precisamente Messias. Aqui, como eu dizia, o rei Davi iniciou uma tradição de ungidos reais. E durante a sua vida, o rei Davi receberá uma profecia de um outro profeta, não mais de Samuel, mas do profeta Natã, quando Davi já terá estabelecido seu palácio em Jerusalém. A profecia diz a respeito da duração eterna da sua casa, a casa reinante de Davi. Esta profecia abre a história do messianismo no Antigo Testamento, ou seja, essa expectativa de que um dia um rei restabeleceria os cativos de Israel, sempre oprimido, sempre esmagado entre os inimigos mais fortes do que ele. Para nós, esta profecia se cumpriu no nascimento de um descendente de Davi, precisamente Jesus. Se lermos o início do segundo capítulo do Evangelho de Mateus, encontramos, por exemplo, esta palavra citada do Antigo Testamento, diz o evangelista. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, Herodes ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Reunindo todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, se informava, a partir deles, sobre o lugar onde Cristo deveria nascer. Disseram-lhe: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és a última dentre as principais cidades de Judá. De ti sairá um chefe que será o pastor do meu povo Israel. Esta profecia que o evangelista Mateus cita refere-se a um dos profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Miqueias. Este profeta, em seu capítulo 5, traz essa profecia acerca desta cidade onde nos encontramos hoje. Non possiamo datare con certezza questa profezia, come spesso avviene. Não podemos datar com precisão esta profecia, como muitas vezes acontece com diversos trechos do Antigo Testamento. Há quem pense que essa referência do profeta a Belém seja uma maneira de contornar a linguagem histórica do rei Davi. Talvez já estejamos em um outro momento, o tempo do exílio babilônico, ou o tempo após o retorno do exílio, onde em Jerusalém
não há mais nenhum descendente de Davi como rei. Então, o profeta Miqueias, e veremos que com ele também outros profetas, parece remontar às origens da profecia messiânica que se refere ao rei Davi. Miqueias não espera. Parece não esperar um descendente de Davi, um filho de Davi que reinará sobre o trono de Israel. Mas parece referir-se à cidade de Belém como um novo Davi, um novo começo. Na mesma linha segue uma profecia do profeta Isaías. Isaías, naquele que é chamado o livro do Emanuel, uma outra figura, uma expressão hebraica que significa Deus conosco, Emanuel. O profeta Isaías se refere a essa figura misteriosa. E no princípio do capítulo 11, ele diz que do tronco de Jessé surgirá um broto, não do tronco de Davi, não da raiz de Davi, mas da mesma raiz de Jessé, pai de Davi. Assim parece que até mesmo o profeta Isaías aguarda um novo Davi, não simplesmente um de seus descendentes, não simplesmente filhos, algo do gênero um Davi redivivo. Ele também parece ser esperado em outras profecias da época do exílio babilônico, como as profecias sobre o novo rei davídico, como o novo pastor que há de apacentar o seu povo Israel, feitas pelo profeta Ezequiel. Para o antigo Israel, esta cidade deveria dar à luz aquele novo Davi, que traria a libertação definitiva a Israel, a libertação total, aquela redenção do povo que Israel esperava. Então, todas estas linhas proféticas do Antigo Testamento aqui em Belém se cumpriram em uma noite de Natal, cerca de 2000 anos atrás, quando Maria vem para dar à luz aqui o Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Os dois evangelistas, que têm em seus evangelhos uma seção dedicada à infância, ou melhor, aos episódios do nascimento de Jesus, tanto Lucas quanto Mateus nos falam de Belém precisamente como a pátria do Messias. Também José, que era da casa e da família de Davi, da cidade de Nazaré e da Galiléia, subiu para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para ser inscrito com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora, enquanto eles estavam ali, completaram-se os dias para o parto. Eis que o Filho de Deus, então, quando veio na carne, quando teve que nascer e se manifestar ao mundo, optou por vir aqui, para o cumprimento dessas profecias antigas que viam na cidade de Belém o local do nascimento do Messias. O Messias teria então sido um descendente de Davi, ou um novo Davi, que finalmente levaria a Israel aquela salvação esperada já há muito tempo. Jesus nasce em uma gruta em Belém, diz a Escritura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vejamos agora a basílica que foi construída como uma recordação do fato aqui ocorrido, e também a Gruta da Natividade, com os olhos daqueles que viveram em Belém ou a visitaram ao longo dos séculos. Cada escritor contribui com detalhes particulares para a descrição destes lugares santos, integrando a sua história. Graças a estas pinceladas, podemos reconstruir a sua aparência em diferentes épocas. E, em seguida, acompanhados da arqueologia, encontraremos sob as estruturas e ornamentos atuais as obras antigas. O pátio pavimentado em frente à basílica ocupa parte da colunata do átrio. Ainda se observam alguns vestígios das colunas na parede à direita do convento armênio.
A fachada, reforçada várias vezes ao longo dos séculos, chegou a ter 3 portas de entrada. Atualmente resta apenas uma, e esta foi diminuída sempre mais, ao ponto de ser reduzida a uma passagem estreita e baixa. Ao entrar na parede à esquerda, abre-se uma porta baixa que conduz ao claustro da Igreja Franciscana de Santa Catarina. A basílica é dividida em 5 naves, por 4 fileiras de colunas monolíticas em pedra rosada. Sobre elas são ainda visíveis traços das antigas decorações pitóricas. Esta é a paróquia latina de Belém, a Igreja Franciscana de Santa Catarina, lugar de encontro e de oração para os cristãos locais. Aqui somos 3 freis responsáveis por essa paróquia. O trabalho mais importante que nós temos aqui, que começou no ano passado e ainda estamos continuando, é a visita às famílias. Para nós, como párocos, é um trabalho muito importante, onde se entra nas casas e assim se começa um diálogo com eles. Através desse diálogo, se pode conhecer as famílias, como está vivendo a família, a escola para as crianças, como estão de saúde, doenças, etc. La scuola per i bambini, salute, le malattie, eccetera. Troviamo delle famiglie che abbastanza sono povere, purtroppo, e anche famiglie, diciamo così, ricche. E di là si può... Encontramos famílias que infelizmente são muito pobres e também famílias, digamos, que não são assim ricas. E com essa visita damos ao menos a coragem, especialmente às famílias pobres, a esperança para verem como podem continuar a viver e a seguir em frente. Eu vivi 3 anos em Jerusalém e estou aqui há 1 ano e meio em Belém. 2 lugares que são diferentes no modo de vida. Aqui, a gente se encontra, talvez por razões políticas, por assim dizer, com um muro um pouco fechada, uma comunidade que há ainda essa fé simples. Eles são bons, se encontram, isso é, vivem também a tradição antiga. Ancora hanno questa fede semplice, sono buoni, si trovano, cioè loro anche vivono la tradizione antica. Davvero non è facile stare qui come parroco. Realmente não é fácil estar aqui como pároco. Há muito a ser feito. Essa pobreza que eu encontro aqui não é como aquela que encontrei em Jerusalém. Em Jerusalém se pode ir a qualquer lugar, mas aqui os pobres têm apenas essa parte. Então aqui se vê e se sente que as pessoas realmente não têm nada para fazer. Eu procuro com fé e esperança suportar todos esses problemas, para viver com eles, fazê-los sentir que estamos com eles. Sejamos nós freis, sejam vocês. Nossa presença aqui é muito importante. Aqui no santuário nós somos cristãos. Damos um testemunho muito bom a todos os peregrinos que vêm aqui. Então, nós esperamos continuar a dar este testemunho pelo santuário e também pelas pessoas que vêm de fora, ao mundo. Il santuario da parte di noi come cristiani diamo anche una testimonianza molto buona per tutti i pellegrini che vengono qui. Quindi speriamo di continuare a dare questa testimonianza per il santuario anche per la gente che vengono da fuori al mondo. Se até 1948 o lugar de nascimento do Filho de Deus era uma cidade de maioria cristã, desde aquele ano Belém sofre uma grande mudança. Hoje apenas 12.000 cristãos vivem em Belém, em comparação aos 35.000 muçulmanos. O século passado testemunhou uma migração lenta, mas constante dos cristãos de Belém para a Europa e para a América. Por isso, grande parte das casas abandonadas foram adquiridas por novos habitantes muçulmanos. Mas a presença dos cristãos é ainda viva e ativa. Os símbolos cristãos estão presentes nas casas e, especialmente no Natal, estes sinais recebem uma maior notoriedade. Visitamos algumas casas e, como de costume entre a população árabe, a hospitalidade é singular. Já em noite em Belém, a Praça da Manjedoura está toda decorada. Vamos para a casa da família Randal, uma família de rito latino que já está na expectativa do Natal. احنا عائلة مسيحية على كنيسة اللاتين
Somos uma família cristã. Vamos à paróquia latina e desde que nos casamos há 20 anos, nós vivemos em Belém. Nos últimos anos, estamos passando por momentos difíceis por vivermos aqui em Belém. Sentimos que estamos em uma grande prisão. Não podemos andar em liberdade. A pressão sobe. Por causa da pressão, muitos problemas surgiram. Problemas de tipo social, psicológico, econômico, de todos os tipos. Problemas que qualquer família enfrenta. Mas ainda estamos aqui. Queremos estar aqui e espero que Deus nos dê a força para permanecer aqui onde Jesus nasceu. Espero que a paz reine em nosso país e em todo o mundo. وإن شاء الله من الله بعطينا القوة إن نضلنا على هذه الأراضي اللي ولد فيها يسوع واللي كان عبارة عن مجيئه هو للسلام وإحنا بنتمنى إنه يعم السلام في بلادنا خاصة في كل العالم إنه كيف مثلا أول الشهر عادة بنضوي شجرة عيد Durante o período de Natal, há muitas coisas que se pode fazer. Antes de tudo, fazemos a árvore de Natal. A decoramos com ornamentos natalinos. Assim, nos preparamos para o Natal. No dia da festa, toda a família se reúne e nós fazemos o almoço de Natal juntos. Depois, na noite de Natal, nos reunimos com amigos, parentes e familiares. يعني روحيا لعيد الميلاد وقت عيد الميلاد المزبوط في كتير اشياء الواحد بيقدر يسويها اول شيء احنا É que no primeiro, segundo e terceiro dia de Natal, muitas pessoas vêm para fazer os cumprimentos de Natal e também nós vamos às suas casas para trocar os cumprimentos. É uma oportunidade única, como aquela da Páscoa, onde as pessoas se encontram e se cumprimentam. بعدين سهرة عيد الميلاد طبعا بنروح كل الاصحاب وكل القرايب كلنا بنتجمع كمان وبنعيد كلنا مع بعض. بعدين عندنا في إشي حلو إنه في وقت عيد الميلاد المزبوط أول يوم ثاني يوم ثالث يوم إنه كل الناس تيجي يعني إحنا بنروح بنعيد على الناس في بيوتها وهم بيجوا بعيدوا عنا يعني صفت هي المناسبة الوحيدة إن كان عيد الميلاد أو إن كان عيد الفصح اللي بنقدر نشوف بعض ونروح نعيد على بعض. نحن كمسيحية في بيت لحم إجمالا ببلش العيد عندنا. Para nós cristãos de Belém, aqui o Natal começa no dia 6 de dezembro, quando acendem a árvore de Natal na Praça da Manjedoura. Naquele dia, as celebrações são grandes, muitas pessoas, os prefeitos políticos, a autoridade palestina vem aqui. A situação de Belém é muito triste, especialmente na Palestina. Peço a todo mundo justiça. Nós não temos justiça e nada nos garante o futuro. وضعها بتناشد العالم بالعدالة لأن احنا ما عندنا عدالة ولا في عنا إشي يضمن مستقبلنا. Agora vamos até a cidade de Bedjala, cidade vizinha a Belém, a casa de uma família ortodoxa, e assim descobrir como eles celebram o Natal. أنا الكاهن يوسف إلياس الهودلي كاهن الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة بيت جالة. هذا بيتي وهذه هي عائلتي. أهلا وسهلا بالجميع، نرحب فيكم، طاب الله مساءكم. Sou o padre Yosef Elias Rodali, pároco da Igreja Grego-Ortodoxa de Bedjala. Esta é minha casa e esta é a minha família. Sejam bem-vindos. Após a ressurreição de Jesus Cristo, seu nascimento e sua ascensão ao céu desta Terra Santa, nós, como cristãos locais, temos um papel muito importante e uma grande mensagem. Ser testemunhas dessa mensagem cristã nesta Terra Santa, testemunhas do nascimento de Jesus e da sua ressurreição e ascensão ao céu, desde que foi iniciado o anúncio daqui para o mundo. Testemunhamos através de nossa vida cristã e através dos lugares sagrados na Terra Santa, e especialmente aqui em Belém. A grandeza desta mensagem, a grandeza do Verbo encarnado e a providência de Deus que ocorreu aqui nesta Terra Santa. Nós, como comunidade cristã, somos parte integrante desta terra e desta sociedade. As canções dos cristãos sobem ao céu, louvor ao Filho de Deus que nasceu nesta Terra Santa. Uma mensagem para todos, uma mensagem para todo o mundo. نحن كمجتمع مسيحي في هذه الأرض جزء لا يتجزأ من هذه الأرض وهذا المجتمع، ولسنا نحن بأقلية، بل نحن مجتمع صغير في هذه الأرض.
تنجحوا في الامتحان. سانتا رح يكبر الهدية، رح يجيب لكم هدية كبيرة. مريم والياس ونيكول ويوحنا، شو بده يجيب لك سانتا يا يوحنا؟ هدية بده يجيب له. هدية؟ كيف بيسوي سانتا تيتا؟ هو هو هو. وهيك وكل سنة وانتم سالمين. ميري كريسماس. المسيح رح يولد، إن شاء الله يولد بقلوبنا وبقلوب الجميع. As canções dos cristãos sobem ao céu, uma mensagem para todos, uma mensagem para todo o mundo. Questa città deve ricordarci Esta cidade deve nos fazer recordar a salvação de Deus. Conhecer um cumprimento histórico específico. Deus não nos salvou permanecendo longe de nós. Quindi speriamo che questo anno porta la pace in ogni famiglia. Logo, espero que este venha trazer a paz a cada família, a cada pessoa aqui em Belém, na Palestina e em todo o mundo oriental, para que possamos dar testemunho como cristãos aqui em Belém e também para o mundo inteiro.